queremos agora nos alimentar da Tua palavra, Senhor. Obrigado por podermos nos reunir como igreja, como Teu corpo, Senhor. Uma igreja corporativa que se reúne para adorar o Teu nome, para Te entronizar, para levantar um altar de adoração a Ti, Senhor. Agora, Espírito Santo, nós queremos que o Senhor ministre o nosso coração através da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, queridos. A paz. Que bom que está frio, né? Quem tem problema com frio aí? Deixa eu ver. É complicado, né? Para mim também é ruim esse frio. Mas glória a Deus. Glória a Deus que você não ficou com medo e veio adorar ao Senhor. Amém? Amém. Que o fogo do Espírito Santo nos aqueça nessa noite. Nós vamos abrir a palavra no livro de Apocalipse, capítulo 18. E nós vamos hoje concluir a palavra que começamos a ver na semana passada. Quer dizer, acho que vamos concluir, né? Não sei. Apocalipse 18, verso 1. Nós vamos ir até o 5. E depois vamos ver outros textos, amém? Quem é que está uivando aí? Ah, o Inácio. O que é isso, Inácio? Vamos lá. Até o 5, tá? Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou moradora de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices com seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Amém? Amém. Fecha aí, deixa marcado. Vamos dar uma lembrada do que vimos na semana passada. Semana passada nós falamos sobre os 2 lugares que precisamos sair. Vimos que o Senhor nos tira do Egito, o Senhor nos tira do império das trevas, nos transporta para o seu reino, que isso Deus faz por nós. Deus é quem nos tira, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos proporciona a salvação, é Ele que nos deu a salvação gratuita, e na verdade nós não precisamos fazer nada, Ele nos salva, a salvação vem por Ele, e a palavra diz que é pela graça, por graça, é tudo feito pelo Senhor. Mas vimos também que além de sair do Egito, além de sair do império das trevas, a palavra diz que nós somos convidados a sair. Agora sim, ela nos diz que precisamos sair. Ela diz ali que nós precisamos sair da grande Babilônia. E esse entendimento do que o Senhor Jesus está falando no livro de Apocalipse, ele choca muito o nosso pensamento, ele choca muito a nossa mentalidade, mas nós entendemos algumas coisas, vimos algumas coisas da semana passada, e nós vimos, por exemplo, que a religião por si só, ela está baseada numa mentalidade humanista, numa tentativa do homem, dentro da sua própria visão humana, que ele entende que você tem que fazer isso para poder chegar a Deus. Então a religião proporciona, até tem um ditado que as pessoas costumam dizer, né, que toda religião, né,
leva a Deus. Leva a Deus. Essa é um ditado muito antigo. Mas se eu perguntasse para você, toda religião leva a Deus, pode levar a algum lugar. Mas dependendo de qual é a intenção do leva a Deus, ela pode talvez levar a Deus para um dia de juízo, para um dia de condenação, daí sim. Mas se a intenção é se aproximar de Deus, se a intenção é se achegar a Deus, a religião não consegue cumprir esse ideal, porque ela oferece uma forma, uma mentalidade, uma visão humana de como devemos nos aproximar de Deus. Nós vimos que a religião já está expressa, incubada, escondida na primeira tentativa do homem, quando ele peca no jardim do Éden, quando ele se vê nu, e ele sabe que Deus vai vir procurá-lo, então ele vai lá e ele apanha folhas de figueira. Me ajuda aí, vou precisar que você se lembre. Semana passada, não fez uma semana. Então ele foi lá, apanhou folhas de figueira para esconder a sua vergonha, para esconder o seu pecado. Então quando Deus o chama, o homem diz para Deus assim: eu vi que eu estava nu, e por isso então eu me escondi. Quando o homem responde isso para Deus, Deus diz para ele: mas o que você fez? E aí ele começa a se explicar, ele tenta explicar para Deus que ele pecou, que ele falhou, que ele transgrediu, que ele desobedeceu. E agora a tentativa humana de encobrir o pecado, de esconder o pecado, ele se manifesta nas folhas da figueira, que nada mais é do que uma imagem, uma figura, porque o Antigo Testamento ele está cheio de imagens e figuras daquilo que vai se manifestar depois no Novo Testamento, de uma forma mais clara, onde não há mais um sinal, não é mais uma figura, mas é uma realidade. Quando Jesus vem, ele condena os atos religiosos, ele condena a religiosidade. Se você abrir os evangelhos, você vai ver que o maior problema, as maiores dificuldades, as maiores complicações que Jesus viveu nos evangelhos não foram com os demônios. Ele combateu os demônios, ele tinha autoridade sobre os demônios, mas o problema de Jesus era justamente com quem? Com os religiosos. Esses duvidavam de tudo, esses questionavam tudo, esses rebatiam tudo. Então é mais fácil você conduzir uma pessoa a Cristo que não foi afetada pela religião, do que você pegar no religioso e tentar conduzi-lo a Cristo. Porque sempre haverá uma pergunta, sempre haverá um questionamento, sempre haverá algo que se quer saber antes de crer. Sempre haverá uma dúvida que precisa ser retirada para que depois se possa crer. Quando Jesus veio curando os enfermos, expulsando os demônios, foram os religiosos que disseram: ele faz isso pelo poder de Beelzebu. Porque na visão religiosa era impossível um homem fazer o que Jesus fazia. Era impossível um homem curar como Jesus curava. Era impossível um homem expulsar um demônio com tamanha autoridade. Então a única explicação que a religião tinha: isso é obra do demônio. E por incrível que pareça, na mentalidade religiosa, quando não se há uma resposta clara, quando não se há uma justificativa clara, as pessoas jogam tudo na conta do demônio. Então eles disseram: é demônio, Jesus faz isso, esse homem faz isso porque é demônio. Quando aquele jovem cego que foi curado, foi levado até o sacerdote, e eles começaram a questionar e a duvidar do que ele dizia, e eles disseram para ele: mas esse homem faz isso só pode ser obra do demônio. O rapaz disse assim: ninguém pode fazer o que ele fez se não o fizesse pelo poder de Deus. Um homem que não era religioso. Ninguém faz o que esse homem fez comigo, sendo cego desde o nascimento e sendo curado agora, se não fosse pela mão de Deus. Mas sempre há, quando a religião não consegue explicar, ela diz que é o demônio. E quando a religião quer se justificar, ela também diz que é demônio. Porque quando alguém peca, quando alguém transgride, seria tão simples a pessoa chegar e dizer: eu pequei, eu falhei, eu errei. Mas aí a pessoa olha e diz: foi quem? Foi o diabo, foi o demônio.
demônio. Veja o que o demônio fez comigo. Tem que pegar um rei e dar nas paletas e dizer, seu sem vergonha. Sem vergonha foi você, não tem nada a ver com o demônio. Você que não teve caráter, você que não teve honra, você que não honrou a palavra que deu, você que quebrou uma aliança que firmou, agora diz que é o demônio. Mas, então nós vimos que a religião nada mais é do que tentativas de aproximar o homem de Deus. E nós vimos também na semana passada que não existe uma religião que nós possamos apontar e dizer, essa é a verdadeira religião, essa é a religião que Deus aplaude, essa é a religião que Deus aceita. Se Jesus viesse estabelecer uma religião, se Jesus viesse para nos apontar para uma religião, Ele o faria. Ele combateu constantemente os religiosos judeus, e ele concluiu o seu ministério, concluiu o seu propósito, ele deixou os seus discípulos, mas ele deixou esses homens para anunciar uma verdade, que era o reino de Deus. Ele não disse para eles, não existe esse registro, onde Jesus disse para eles assim, agora eu vou embora, vocês vão ficar aí, e vocês vão estabelecer uma religião. Não, ele deixou a igreja, ele estabeleceu a igreja, ele estabeleceu os fundamentos da igreja, ele estabeleceu o reino, ele ficou 40 dias depois da sua ressurreição, ensinando os discípulos sobre o reino, e esses homens ficaram na terra ensinando sobre o reino de Deus, não sobre uma religião. Mas quando, depois de todas as tentativas de parar o crescimento do reino de Deus, de impedir que o reino de Deus se estabelecesse, de impedir que o reino de Deus continuasse se ampliando, não havia meios para isso. Então surge um imperador, que ele tem uma brilhante ideia. Ao invés de combater os seguidores do caminho, ao invés de combater esses cristãos, porque eram chamados de cristãos, porque eles eram iguais a Cristo. Então o que ele fez? Estabeleceu uma religião. Então ele tornou o cristianismo uma religião. E quando o cristianismo se tornou uma religião, começou de uma forma muito clara, de uma forma muito evidente, a apostasia da igreja. Porque ela foi cada vez mais se distanciando da palavra, cada vez mais se distanciando da verdade, e foi cada vez mais cedendo ao pecado, à iniquidade, e por aí vai, quando se tornou uma religião. Então não adianta alguém dizer, eu não sou como esse aí adora ídolos, esse aí faz não sei o quê, mas eu sou evangélico. Grande coisa, você também está seguindo uma religião. Eu não sou como esse aí, que vai lá invocar os espíritos. Eu não sou como esse outro aí, que vai lá fazer oferendas, que vai derramar sangue, que vai lá bater a cabeça na pedra. Eu sou evangélico. Grande coisa. É uma religião. E como qualquer outra, está tentando, de uma forma humana, te conduzir a Deus. Então nós vimos que não existe uma religião que Deus quer. Nós vimos que a paixão denominacional de uma pessoa impede dela ver a heresia, dela enxergar a heresia, dela combater a heresia, e ela se torna complacente com a heresia. E aí existe a versão gospel. Você sabe que na política as pessoas dizem assim, o fulano rouba, mas faz, não é? Vamos eleger o fulano, ele rouba, mas faz. Ele tem a versão gospel também. Aí ele é um bom pastor, mas ele adultera. Rouba, mas faz. Ele é um bom pastor, um grande homem de Deus, mas é mentiroso, é enrolado, é isso e aquilo. Então se torna complacente com o pecado, com a iniquidade. Mas isso por quê? Porque o seu amor, a sua paixão denominacional, ela faz com que ela não enxergue a heresia, não enxergue o pecado, não entenda o pecado como pecado. E a religião ensina que na verdade não é um pecado, é só um erro. Cometeu só um erro. Então nós vimos isso na semana passada. Nós precisamos entender que uma religião, ela pode ser hoje considerada cristã, mas muitas vezes não é cristocêntrica. Porque se você for olhar a lista de quantas são as religiões cristãs, esse elástico estica muito.
Vai lá de um ponto ao outro. E nessa grande lista de religiões cristãs, não existe uma delas que seja cristocêntrica. Que seja cristocêntrica. Então isso nós vimos na semana passada. Agora nós vamos ver, nós vamos entender que quando a palavra de Deus fala da Babilônia, ela fala primeiro da Babilônia, a antiga Babilônia. A antiga Babilônia. A antiga Babilônia, vamos lá para o livro de Gênesis. Veja que o quanto é interessante que a Babilônia começa no Gênesis e vai ser derrotada e vencida no Apocalipse. É como Gênesis 10, acho que eu não falei o versículo, né? Não. Gênesis 10, verso 8. É como a cobra, a serpente, que Deus olha para ela e diz: você vai comer pó, você vai se alimentar do pó da terra. E a gente vê que lá no Gênesis é uma serpente. Mas no final, lá no Apocalipse, essa serpente, ela já cresceu tanto, ela já se alimentou tanto, que ela já se apresenta como um dragão, um grande dragão. Agora, a Babilônia está lá no livro de Gênesis, capítulo 10, verso 8 a 12. A Babilônia, ela foi fundada por esse homem, Nimrod. Nimrod, ele era bisneto de Noé. Nimrod, ele surge depois do dilúvio. Então o que diz lá? Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Aí cita outras cidades: Ered, Acade, Calné, na terra do Siná. Nós vamos até o 12. 11. Daquela terra saiu ele para a Síria, edificou Nínive. Você já viu falar de Nínive na Bíblia? Foi edificada por Nimrod. Reobote e Calá. Entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Esse Nimrod, ele estabeleceu o primeiro sistema de governo depois do dilúvio. O primeiro sistema de governo que foi estabelecido na terra depois do dilúvio foi este homem, Nimrod. Nimrod, ele era um camarada endemoniado, um camarada... quando a palavra diz ali um poderoso caçador diante do Senhor, não é que Deus o via como um caçador. Ele é uma figura de um anticristo, ele é uma figura de Satanás, porque quando diz que ele está diante do Senhor, ele está dizendo que ele faz oposição a Deus. Ele era um poderoso opositor a tudo aquilo que se referia a Deus. Bisneto de Noé. Então ele era um homem violento, e ele era um homem que ele estabeleceu um governo de dominação, onde um homem dominava sobre outros homens, sobre as bases de uma religião. Ele foi o primeiro homem na história que usou da religião para dominar outros homens. Ele era um poderoso caçador, e a palavra diz que ele era não apenas um caçador famoso, corajoso, um caçador de animais, de grandes feras. E se estabeleceu o mito de herói. Não sei se vocês estudaram, o Maurício deve lembrar, estudou o mito do herói lá no teu curso, não lembra, com o professor Jefferson? Então a gente estudou o mito do herói. Como surgem os heróis que surgiram na história do homem. E esse é um dos primeiros mitos de um herói, um homem corajoso, um homem poderoso, um homem audacioso, um homem que fez fama vencendo, derrotando grandes animais. Mas ele também não só vencia animais, como ele também dominava homens. Ele era um dominador. Ele era um conquistador. Conquistador, não um camarada que
que ganha mulheres, mas o conquistador no sentido de um homem que domina sobre outros homens, que conquista territórios a fim de ampliar o seu próprio território. Então esse Nimrod, que foi o fundador de Babel, a qual a gente viu no verso 8, uma das primeiras cidades que ele construiu, que ele estabeleceu, foi a cidade de Babel. Já no capítulo 11, olha só o que acontece. Eu vou ler para vocês ali, 1 ao 9. Estamos falando de Nimrod. Estamos falando de um homem que aprendeu com seu bisavô a importância de adorar ao Senhor. Mas a existência de Nimrod é uma existência de um homem que vive para se opor a Deus. Ele era conhecido como o filho da divindade do céu. E ele era chamado de o filho de Baal, o deus da fertilidade. Olha só o que diz o capítulo 11, verso 1 ao 9. Ora, toda a terra tinha uma só linguagem e um só modo de falar. Viajando os homens para o oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e ali habitaram. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos bem. Então nós vamos ver a primeira ideia de uma cidade construída, de uma cidade edificada, onde os homens se reúnem para construir uma cidade que já naquele tempo era rodeada de muros, muito bem cercada, muito bem segurada. Que temos mais ali? Façamos tijolos e queimemos. Os tijolos lhe serviam de pedras e o betume de cal. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume chegue até o céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, pois os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Então o que fez Nimrod nessa cidade chamada Babel? Ele que era um homem que fazia oposição a Deus, e por isso ele era chamado um grande caçador diante do Senhor. Ele agora quer se vingar de Deus. A ideia dele é construir uma torre que fosse até onde? Céu. Até o céu. Qual era a intenção de Nimrod? Uma vez o seu bisavô havia lhe contado sobre o dilúvio, e as águas do dilúvio cobriram todos os maiores montes que haviam na terra. Então o que pensa Nimrod? Eu vou construir uma torre que seja tão alta, mas tão alta que chegue até onde? Até o céu. Que se um dia o Senhor desejar de novo destruir a terra através de um dilúvio, essa torre vai prover salvação para os homens. Eu vou salvar os homens, entendeu? Eu vou salvar os homens. Ele é uma figura de um anticristo, de alguém que é contra Deus, que se opõe a Deus. Então quando Deus viu o intento do coração do homem, de um homem que estabelece um governo religioso e político, Deus vem e ele então faz aquela confusão da linguagem dos homens, da língua dos homens, onde falavam e não se entendiam. Então foi chamada aquela torre de a Torre de Babel. Não é a Torre de Babel por causa da confusão das línguas, porque a torre ficava na cidade de Babel. Foi fundada por esse Nimrod, por esse homem. A Babilônia, ela vai aparecendo várias vezes. Ela teve o seu auge no tempo dos Acádios. Você já ouviu falar de Acádios? Às vezes você vê um filme na TV e você acha assim, os caras inventam esses nomes. Você já viu o filme do Conan? Quem já viu o filme do Conan? O Conan não fala dos Acádios, você nunca prestou atenção?
ele fala dos acádios, ele fala de grandes guerreiros da sua época. Quem assistiu o filme, aquele Escorpião Rei, que tinha um camarada que era lutador, não sei o quê, que tinha alguns amigos dele que eram dos acádios. Se você nunca prestou atenção nesses filmes que contam partes da história, quem sabe um dia você senta de novo, e aí você presta atenção nessas coisas que não estão ali só para fazer número, porque eles estão citando nações que foram contemporâneas do tempo de Nimrod. Então Nimrod, no tempo dos acádios, no tempo dos grandes reis, no tempo de Hammurabi, você já ouviu falar de Hammurabi? O primeiro código de leis escrita da Pois Hammurabi foi o homem, um sistema de governo do tempo da Babilônia, que estabeleceu a primeira ideia de lei, a primeira ideia de regras morais para uma sociedade. E muitas coisas que estão na lei de Moisés, elas também tinham no código de Hammurabi, que já existia antes. Você já leu sobre o código de Hammurabi? Quem já leu? Você tem que estudar essas coisas, querido. Então, Nimrod estabelece esse governo, e ele vai, às vezes, se expandindo, às vezes diminuindo, às vezes se expandindo, às vezes se diminuindo. Mas um dos auges, um dos maiores auges da Babilônia acontece na época de Nabucodonosor. Esse personagem você já ouviu falar na Bíblia, né? Nabucodonosor, que Deus ainda chama ele de meu servo Nabucodonosor. É ele quem leva o povo de Israel para a Babilônia. É ele quem leva escravo o povo de Israel. Então esse governo da Babilônia, que vai surgindo de tempos em tempos, a Babilônia, a antiga Babilônia, a grande Babilônia, mas isso falando de um sistema de governo, isso falando de um governo que foi estabelecido por homem sobre uma base de uma religião politeísta que adorava muitos deuses, entre esses Baal. E que ele tinha uma relação incestuosa com a sua própria mãe, Semíramis. Então tudo isso está lá na palavra, você estuda, você lê, você encontra. Então o grande auge, o final, vamos dizer assim, onde ela é mencionada na palavra, a Babilônia, a antiga Babilônia, é no tempo de Nabucodonosor. Mas a palavra de Deus, ela não fala apenas dessa Babilônia antiga, que um dia, quem sabe, você pega, você que tem tempo, vai lá na internet, busca as informações sobre Nimrod, compara com a palavra de Deus, veja o que falam os estudiosos sobre o relacionamento dele com a sua mãe Semíramis, como ele estabeleceu-se como um homem poderoso na terra, um grande caçador, um grande dominador. Mas a palavra de Deus, ela não fala apenas essa Babilônia, a antiga Babilônia. Porque agora no final, no livro de Apocalipse, que nós lemos lá no capítulo 18, ele diz assim, no capítulo 18, verso 2. Capítulo 18, verso 2. Exclamou com potente voz, dizendo: caiu, quem caiu? A grande Babilônia. Agora, a grande Babilônia está se referindo a uma Babilônia religiosa. A uma Babilônia religiosa, que tem um sistema de governo da grande Babilônia. A Babilônia religiosa, ela se inspira no sistema de governo de Nimrod. Não é mais a antiga Babilônia, mas a sua visão, a sua forma de ação é a forma de entendimento de Nimrod. Como assim? Nimrod, ele se estabeleceu como um homem que dominava outros homens. Agora, se você pôr de lado o seu amor denominacional, se você pôr de lado a sua paixão por uma denominação, se você pôr de lado todo aquilo que te prendia a uma denominação, você vai ver que todas elas têm um sistema de dominação, onde um homem domina sobre o outro homem. Você entendeu? Um homem domina sobre outro homem. Um homem governa sobre outro homem. Sempre há alguém a quem o menor tem que prestar contas. Então ele tem lá o membro, tem o obreiro tem que prestar conta do pastor, o pastor tem que prestar conta para o bispo presta conta para o outro lá, e o outro para o outro, até chegar no cara que manda em tudo. É o presidente da conferência. Hã? É o
presidente da conferência. Que é o presidente. Então, mas a questão é que o sistema de governo não é um sistema de amor a Cristo, de amor a Deus, de direção do Espírito Santo. Mas o sistema é tratar as pessoas como se fossem escravos daquela denominação, como se elas fossem empregados daquela denominação, como se eles tivessem uma obrigação de servir à denominação. Essa é a grande Babilônia, apóstata. A grande Babilônia é uma igreja apóstata, é uma igreja que se distanciou do Senhor há muito tempo, onde Cristo não está mais ali. Sabe que lá no passado havia uma ação do Espírito Santo, mas hoje não há mais nada. Você lembra no livro de Cantares, que o noivo vem ver a noiva, e ele bate a porta, bate lá na porta, e ela, não, mas agora eu já me deitei, eu não vou me levantar, eu não vou abrir a porta de novo, mas eu sou o teu noivo, eu sou o teu amado, abre a porta, me deixa entrar. E ela diz, não, agora não. E aí ela fica lá deitada, o noivo vai embora, e aí ela para pensar, e começa a pensar, diz, pô, mas é meu noivo, eu deveria ter aberto a porta para ele. Então quando ela vai à porta, o noivo não está mais lá, o noivo já foi embora, e ela percebe que no trinque da porta tem perfume de mirra. Ficou apenas o perfume do amado. E se a gente for lendo, a gente vai vendo que ela vai, então ela desesperada sai pela cidade em busca do seu amado. Ela encontra os guardas a espantam, e aí vai indo a história. Mas a questão é que o noivo queria entrar, mas não lhe foi permitido. E isso nada mais é do que uma visão do que acontece em muitos lugares, em muitas denominações, para mim não ser chato em dizer que todas são assim. Se Cristo entrar, se o noivo entrar, acabou-se. Porque ou Cristo governa, ou os homens governam. Ou Cristo entra e muda todas as coisas, muda todo o sistema, muda toda a ordem das coisas, muda como as coisas estão acontecendo, e as coisas se tornam cristocêntricas, ou ele não entra. Porque Cristo, tem aquela canção que a gente canta, que ele é um ciúme mais forte do que a morte. Cristo não quer compartilhar a sua noiva com ninguém. A noiva já tem dono, a igreja já tem dono. E o dono da igreja é Cristo, não é uma denominação. Você entende? Você entende a diferença do que é uma organização religiosa, uma instituição, e o que seja a igreja de Cristo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você consegue entender a diferença? Uma coisa é uma instituição, é uma organização, é uma denominação com vários escalões. Outra coisa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é cristocêntrica. Ou seja, Cristo é o centro. Tudo é feito para Ele, por Ele, para Ele, como nós cantamos antes. Mas uma denominação, não. As coisas são feitas para a denominação. Não é para Cristo. Se trabalha por um patrimônio denominacional, se trabalha para que as pessoas, elas, ao invés de serem consolidadas em Cristo, elas sejam consolidadas na denominação. Então você pergunta para ela sabe tudo sobre a denominação. Quando surgiu, quem é que fundou, quem é que não fundou, onde é que foi, onde é que não foi, quantos anos tem. Mas se você começa a perguntar de Cristo, aí as pessoas não sabem responder. Porque elas não são consolidadas em Cristo, elas são consolidadas numa religião. Você entende isso? Elas são consolidadas numa denominação. Então a palavra diz que essa Babilônia, a grande Babilônia, e a palavra cita, se a gente ver outros textos que falam aqui sobre essa grande Babilônia, ela diz assim, ó, essa Babilônia religiosa, a grande Babilônia, a grande prostituta, ou ainda as filhas da grande prostituta, que é pior ainda. Por que é chamada, a grande Babilônia é chamada de uma grande prostituta? Porque ela pega o Evangelho e ela prostitui o Evangelho.
O que é prostituir o Evangelho? É cobrar para oferecer um prazer. É cobrar para oferecer aquilo que deveria ser oferecido de graça. Deus usa uma palavra tão pesada, tão nojenta, porque Ele quer dizer exatamente isso. O que é uma prostituta? É uma mulher que cobra para oferecer um prazer que o homem deveria ter de graça, se fosse fiel à sua esposa. Então, como ele não é fiel, então ele vai e se prostitui, ele paga para ter um prazer. Então, hoje, dentro do sistema denominacional, dentro do sistema religioso, as pessoas pagam para receber aquilo que Jesus já lhes deu de graça. Você entende? Vamos fazer uma conferência e tal. Quanto que é? A pessoa já logo pergunta, quanto é a inscrição? Mas a conferência vai ser muito forte, vai ser tremenda, vai ser poderosa. É R$300 a inscrição. Então está prostituindo a igreja. Alguém aparece lá, um grande cantor, um grande músico, alguém famoso, alguém conhecido. Eu queria te trazer lá para ministrar na minha igreja. E mais cedo ou mais tarde vai surgir a pergunta, quanto custa? Porque tudo se paga. Você paga por todas as coisas. A grande prostituta, ela cobra para anunciar aquilo que Deus nos deu de graça. Deus nos deu de graça a salvação. Glória a Deus. Mas aí no meio desse caminho surgiu a Babilônia religiosa, que ela é o pedágio. Sabe quem viaja de carro? A estrada devia ser de graça, porque você paga o IPVA, que deveria ser para manter as estradas boas, bem conservadas. Você já paga o IPVA, então você vai fazer uma viagem, vai para algum lugar, e aí você anda naquela rodovia bonita, tudo muito bem asfaltado, muito bem identificado, tudo bem sinalizado, tudo legal, tem socorro à sua disposição, e aí você chega lá adiante e paga um pedágio. Você paga por algo que na verdade você não deveria pagar, por algo que é de graça. Isso se chama prostituir. Porque todo sistema tem disso. Todo sistema é assim. Então a grande Babilônia, a grande prostituta que prostituiu o Evangelho, que prostituiu a pregação do Evangelho, Deus diz, ela vai cair. Amém. Ela vai cair. A grande Babilônia vai cair. Ela vai cair. Você anote no seu livro, anote na sua memória, guarde no seu coração. Essa grande Babilônia vai cair. Deus vai cobrar da grande Babilônia toda a prostituição com que ela proveu para o mundo inteiro, fazendo que os grandes líderes do mundo bebessem do cálice da sua luxúria. Deus vai cobrar da Babilônia. Deus vai cobrar dessa grande prostituta e dos filhos dessa prostituta. Que são os filhos dessa prostituta? São todo o grupo religioso, denominacional, que juntamente com a Babilônia prostitui o Evangelho, deturpa a palavra, a fim de estabelecer um governo humano. Então, para tornar isso um pouco mais espiritual, vamos encontrar na Bíblia onde está a nossa denominação. Está aqui uma cidade quadrangular. Aí o outro diz, não, mas a minha também está na Bíblia. Está aqui a Assembleia dos Santos. Está aqui na Bíblia. Aí o outro vem e diz, mas a minha também está. Nós somos a Igreja da Graça. Vamos encontrar um texto bíblico e procurar colocar dentro da Bíblia a nossa Babilônia, o nosso governo humano, o nosso sistema. Vamos tornar isso religioso. Vamos fazer uma conferência para que venha o avivamento. Você já recebeu o convite denominacional? Vamos fazer uma conferência do Espírito Santo? Vamos fazer uma conferência do Espírito Santo. Vamos orar para que o Espírito Santo venha. Aí o Espírito Santo vem. Aí os caras dizem, pode parar, Deus chega. Porque se a linha correr, o Espírito Santo toma conta disso aqui, ninguém mais governa, ninguém mais manda, ninguém mais pode fazer nada. Então, vamos dizer que é avivamento, mas não é. Vamos dizer que é busca do Espírito Santo, mas não é. Vamos fazer um show.
Vamos fazer um show, vamos ganhar dinheiro, vamos chamar as pessoas, vamos vender isso, vamos vender aquele outro, vamos vender aquele outro. Isso se chama prostituir a noiva, a grande Babilônia, os filhos da prostituta. Ai, Jesus. O que mais que a palavra está falando? Olha o que diz a palavra. Eu marquei Gênesis, não é Gênesis, Apocalipse 18. Gênesis 18, verso 4. Agora, presta atenção. Dentro da Babilônia, assim como Nabucodonosor levou o povo de Israel para a Babilônia, presta atenção. Vou ler o texto e a gente vai explicar. 4, 5. Ouvi outra vez do céu uma voz dizendo: retirai-vos dela. Quem? Povo meu. Quem? Quem tem que sair? Povo meu. Não ouvi? Povo meu, sai dela. Retire-se dela, para não seres cúmplices em seus pecados, para não participarem dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Presta atenção. Essa palavra de Apocalipse, nós vimos na semana passada, é uma reprodução que está lá em Jeremias 51. Agora, você lembra, eu não lembro, faz alguns dias atrás eu falei sobre a profecia, quando Deus disse: olha, vocês vão ser levados para uma nação, e vocês vão ficar muito tempo lá, vocês vão ficar 70 anos. Você lembra disso? Quem lembra? Vocês vão ficar tanto tempo lá que os seus filhos vão casar com as filhas daquela terra, que as suas filhas vão casar com os filhos daquela terra. Vocês vão construir casas, vocês vão se estabelecer na Babilônia durante 70 anos. Quem lembra disso? Você não lembra disso, Jesus querido? Eu até não anotei a referência aqui. É do Daniel. E aí, quando termina os 70 anos, depois que eles estavam estabelecidos na Babilônia, onde o povo de Deus estava na Babilônia, onde eles estabeleceram na Babilônia, eles enriqueceram na Babilônia, eles construíram família na Babilônia. Aí Deus desperta o coração do rei, e aí o rei manda eles de volta. E o rei diz assim, ó: quem quiser ir, quem quiser voltar, isso foi no tempo de Neemias, quem quiser voltar para Jerusalém, para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo, tem toda a liberdade de voltar. Vocês não lembram disso, pelo amor de Deus? Vocês vão voltar e vão se estabelecer. E como o rei era um grande governante sobre muitos reinos, sobre muitos governos, ele mandou um decreto dizendo: por onde eles passarem, todos os príncipes do meu reino poderão contribuir para que eles voltem e se estabeleçam em Jerusalém, para que eles reconstruam a cidade, reconstruam os muros da cidade, reconstruam os portões da cidade e reconstruam o templo. Porque eles estavam na Babilônia, mas na Babilônia tinha riqueza, tinha dinheiro, tinha sucesso, tinha tudo, mas não tinha templo e não tinha Deus. Presta atenção. Na Babilônia eles conquistaram riqueza, eles se estabeleceram na Babilônia, tinha tudo de uma vida boa, mas não tinha Deus. Então agora Deus libera eles para voltarem. Passou-se os 70 anos e Deus libera eles para voltarem. E aí Deus vem e diz assim: vocês podem voltar, voltem para Jerusalém, voltem para mim, porque agora em Jerusalém eles iriam reconstruir o templo e poderiam cultuar a Deus. Você está entendendo? Aí eles poderiam cultuar a Deus. Naquele tempo, cultuar a Deus significava ter o sacrifício, ter o templo, ter o átrio, ter o lugar santo dos santos, ter um culto completo a Deus, que não tinha na Babilônia.
Se a gente for olhar hoje para a religião, embora tão longe de Deus, embora tão distante de Deus, dentro dessa Babilônia existe povo de Deus. Como existia na Babilônia povo de Deus, no caso povo de Israel. Você está entendendo? Está conseguindo acompanhar? Quem não está entendendo? Vou tentar explicar de outro jeito. Todo mundo está entendendo? Assim como lá na Babilônia, depois de 70 anos, Deus manda eles voltar. Deus diz que eles voltarem. No meio da Babilônia, no meio de uma nação politeísta, no meio de uma nação idólatra, no meio de uma nação que venerava o seu próprio rei, no meio de uma nação que o rei viveu por anos no meio dos animais, por ter buscado glória para si mesmo. Você lembra de tudo isso? Daniel. No tempo de Daniel, ele olhou uma vez no alto do seu templo, no alto do seu palácio, ele olhou para todo o seu governo e ele disse: esse é o grande império que eu construí, esse é o grande império que eu estabeleci. Aí Deus disse para ele: agora você vai viver entre os animais, porque você não deu glória a mim. Nabucodonosor viveu entre os animais. A palavra diz que o seu lombo molhou do orvalho da noite, suas roupas se rasgaram, suas unhas cresceram, virou um animal, ninguém podia chegar perto dele. Depois de passado aquele tempo, um dia, no seu estado selvagem, no seu estado de animal, com a sua mente completamente fora do seu lugar, um dia ele olha para o céu, e ele vê os céus, e ele se lembra de Deus, e ele começa a glorificar a Deus. Parece que o cérebro volta, o seu coração volta, a sua memória volta, e ele começa a glorificar a Deus, e o seu juízo volta ao normal. E quando ele volta, a primeira coisa que ele faz, ele estabelece um decreto que se deveria adorar apenas ao Deus de Daniel. Mas lá no meio da Babilônia, embora houvesse todas essas coisas, tinha povo de Deus. Embora fosse um povo politeísta, um povo que adorasse outros deuses, havia povo de Deus lá no meio. Mas Deus não tirou eles de lá. Deus disse que eles deviam sair. Você entende? Do Egito Deus tirou. Do Egito a palavra diz que Deus tirou com o seu próprio braço. Mas da Babilônia Deus disse: vocês têm que sair. É vocês que precisam decidir isso. É vocês que precisam tomar essa decisão. Saiam daí, saiam do meio dela. Agora, se nós voltarmos para a grande Babilônia, a prostituta, fala, pastora. Não, esse sobre Nabucodonosor ter ficado que nem um animal é 4:5, Daniel 4. Daniel 4:5 que conta. Não, 4:33, 34. Agora, do mesmo jeito, dentro da Babilônia religiosa, embora tão distante de Deus, embora não seja um lugar cristocêntrico, embora se pode dizer que, como a outra Babilônia também é politeísta, eu perguntei na semana passada, não existe idolatria dentro do sistema denominacional? O que vocês me disseram? Existe. Tem denominação que é tão forte a idolatria pelos seus líderes, que na porta do templo não tem o nome da igreja, tem a foto do fundador. A foto do fundador, ou seja, a pessoa tem que vir buscar ao homem. É tão forte que tem a foto do camarada. Você entende? Então, existe denominação, existe idolatria. Se idolatra um homem, se idolatra um cantor, se idolatra um pregador, se idolatra um grupo. Existe. Mas mesmo que ela seja tão distante de Deus, no meio dessa grande Babilônia, dessa grande prostituta, tem povo de Deus, por incrível que pareça. Existem pessoas que estão ali, que por soberania de Deus, porque não há outra explicação, não se contaminaram, não se prostituíram, que por incrível que pareça, estão voltados para Deus, estão buscando o Senhor,
Agora, você pode dizer que sim, você pode dizer que não, mas no meio de um movimento carismático católico, tem povo de Deus lá no meio. Amém. Gente, tem uma canção que a gente canta aqui, Adora o Senhor, que é do movimento carismático, e que se você assiste eles adorando ao Senhor, você jamais vai dizer que são um grupo carismático católico. Mas no meio dessa Babilônia tem povo de Deus. Eu vou dizer mais, é bem provável que no meio daquelas pessoas que se reúnem para invocar os mortos e os espíritos tenha povo de Deus. É bem provável que no meio de qualquer outro, vou parar de citar nome aqui, porque o povo vai falar de mim, que isso vai depois na internet. Tem povo de Deus. Tem gente que se converteu a Jesus. Tem gente que se converteu a Cristo. Tem gente que está buscando ao Senhor, que tem fome de Deus, que tem sede de Deus, que tem buscado ao Senhor, que tem adorado ao Senhor, que tem se rendido ao Senhor, gente que chora diante de Deus, gente que abriu o seu coração para o Espírito Santo, gente que está sendo trabalhada pelo Espírito Santo, embora esteja dentro da Babilônia. Então, no capítulo 4, no capítulo 18, no verso 4, o Senhor vem e ele diz lá, ó, retirai-vos dela. Quem tem que sair de lá? Povo meu. Deus vai arrancar os véus que cegam o entendimento. E essa pessoa, num dado dia, num dado momento, ela vai olhar e vai dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui no meio desse povo? O que eu estou fazendo aqui no meio dessa gente? E essa pessoa vai entender que ela foi chamada por Deus e que Jesus morreu numa cruz e que ele foi trasladado para um reino, não para uma denominação. Que ele foi enxertado em Cristo, não numa denominação. Que ele foi chamado para seguir a Cristo, não para seguir uma denominação, não para estabelecer uma denominação, mas para estabelecer um reino de Deus. E que quando Cristo vier, ele vai reunir os seus filhos, a sua igreja corporativa. Cristo não vai buscar uma denominação, uma placa, um grupo. Ele vai buscar a sua igreja, os seus filhos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Cristo não vai pedir uma carteira de uma igreja. Cristo não vai pedir, não vai ter um anjo dizendo, me mostre a sua carteira, me mostre o seu documento. Ele vai olhar o sangue do Cordeiro. Se não tiver o sangue do Cordeiro, não entra. Se não tiver as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, não entra. Aí a pessoa vai entender isso. Ela vai entender, meu Deus, eu fui chamado para o reino. Meu Deus, eu fui chamado para Cristo. Meu Deus, eu fui lavado no sangue de Cristo. Não tem nada a ver com um grupo, não tem nada a ver com essa instituição. Eu não me tornei filho de Deus por causa de um grupo. Eu me tornei filho de Deus por causa de Cristo. Foi o sangue de Cristo. Foi uma obra de Cristo. Agora eu estou aqui e Jesus olha para mim e diz, sai dela, sai dessa Babilônia, porque você vai se tornar cúmplice dos seus pecados, cúmplice da sua iniquidade. E quando eu cobrar da grande Babilônia, você vai ser cúmplice e vai beber do seu cálice. Ai, Jesus. Queridos, isso é algo tão forte, isso é algo tão tremendo, porque um dos últimos inimigos que serão derrotados é justamente a grande Babilônia. Ah, meu Deus. Então a palavra diz ali, sai dela, povo meu, sai dela, meu povo, não seja participante dos seus pecados, não te encolgas nas suas pragas, não sofra as suas pragas. Os pecados da grande Babilônia já se acumulam até os céus. Deus se lembrou da sua iniquidade, Deus se lembrou da sua luxúria, Deus se lembrou da forma como a grande Babilônia constituiu os governos
você é povo de Deus, entende que foi lavado no sangue do Cordeiro, sai dela, sai enquanto há tempo, sai fora. Sai fora. Ah, meu Deus. Você tem que se tornar a igreja corporativa, a igreja, o corpo de Cristo. Você não tem que sair buscando uma bênção, você tem que ser uma bênção. Você não tem que sair para buscar um reconhecimento de homens, você precisa ser apenas reconhecido como filho de Deus. Ah, querido, você precisa de Cristo, não é de uma denominação. Você precisa da bênção de Cristo sobre a tua vida, não de que um homem faça isso por você. Cristo já fez tudo. Cristo já fez tudo. A palavra diz: Ele estabeleceu um novo e vivo caminho, um caminho que foi estabelecido pelo seu sangue. Ele abriu um novo e vivo caminho. Ande nesse caminho, transite nesse caminho, escolha a porta estreita, escolha o caminho apertado, entre por essa porta, trilhe esse caminho. Não tem a ver com sucesso, com riqueza, com reconhecimento, com ganho de patrimônio. Essas coisas não fazem parte daquilo que Cristo prometeu para os seus filhos. Paulo diz: o reino de Deus não é comida e não é bebida. O reino de Deus não tem a ver com essas coisas. Não, o reino de Deus é poder, o reino de Deus é justiça. O reino de Deus é a alegria do Espírito Santo. O reino de Deus é Cristo. E é isso que nós precisamos entender. Sai dessa Babilônia. Que o Espírito Santo arranque os véus do teu entendimento. Que o Espírito Santo arranque as escamas dos seus olhos. Sabe, foi muito forte o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando ele teve um encontro com Cristo, os seus olhos se fecharam, criaram-se escamas nos seus olhos. Mas quando Ananias vem orar por ele, quando Ananias vem impor as mãos sobre ele, e ele ora por Saulo de Tarso, as escamas caem dos olhos, ele começa a ver, a enxergar. É isso que Deus tem que fazer na vida de muitas pessoas, que as escamas caiam dos seus olhos, que os véus sejam arrancados da sua mente, que eles consigam entender o que é tão simples e que a palavra de Deus fala tão claramente. O meu povo sofre porque não conhece a palavra, e um povo que não conhece a palavra se torna vítima dos mercenários, dos grandes lobos, dos grandes ladrões. Entenda, você foi chamado para estar em Cristo. Glória a Deus. Fique de pé, vamos orar. Nós temos que amar mais a Cristo. Sim, Deus usa às vezes, Deus usa a denominação para que ela te mostre o caminho, mas o seu amor é por Cristo, não é por uma denominação, não é por uma bandeira, não é por uma cor, não é por um fundador, é por Cristo. É a Cristo que nós temos que ofertar o nosso amor. É a Cristo que nós temos que ofertar a nossa vida. Eu tenho que gastar a minha vida por Cristo e não por uma denominação. Eu tenho que gastar a minha vida para servir a Cristo, para andar com Cristo, para viver com Cristo. Feche os seus olhos. Você vai adorar a Deus nessa noite. Talvez você precise dizer: Deus, arranca os véus. Arranca os véus da minha mente. Deus, arranca as escamas. Arranca as escamas, Senhor. Eu preciso entender, eu preciso entender, Senhor. Oh, Pai, Espírito Santo, nós queremos nos render a Ti nessa noite. Ah, Senhor, que os nossos olhos se abram, Senhor. Oh, meu Deus, que os nossos olhos se abram para que possamos ver. Que os ouvidos agravados se abram, que possam ouvir o que o Espírito fala, igreja. Senhor, que os véus da nossa mente sejam arrancados, que nós possamos entender o que o Senhor está falando na sua palavra. Aquele que tem o Espírito Santo, ouça. Oh, Espírito Santo,
Toca, Espírito